O nosso assunto agora é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo, termo que é usado para conferir ao sujeito ou objeto uma qualidade ou característica. Predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. A terra é redonda. A terra é o sujeito da nossa oração. É o verbo que temos em nossa oração. Para acharmos o predicativo do sujeito, fazemos a pergunta: quem era redonda? A resposta é a terra. Então, terra é o sujeito da nossa oração e redonda é o predicativo do sujeito. Mariana chegou sorridente. Chegou é o verbo da nossa oração. Fazemos a pergunta novamente. Quem chegou sorridente? Mariana. Então, sorridente é o predicativo do sujeito. Olá, agora sobre predicativo do objeto. Quando falamos em predicativo do objeto, estamos nos referindo ao termo que, dentro da oração, acaba por caracterizar o objeto direto da oração. Vejamos alguns exemplos. O juiz julgou o réu culpado. Primeiro se localiza o sujeito da oração, que é o juiz. Julgou é o verbo transitivo direto. O juiz julgou. Julgou o quê? O réu. O objeto direto da oração. Culpado. Quem é o culpado? Culpado é o predicativo do objeto da oração. O ingrato deixou Márcia pobre. O ingrato é o sujeito da oração. Deixou é o verbo transitivo direto. O ingrato deixou. Deixou o quê? Márcia. Márcia é o objeto direto. Pobre. Quem é pobre? Pobre é o predicativo do objeto da oração. Todas as classes gramaticais, exceto o artigo, preposição, conjunção e interjeição, podem exercer a função de predicativo. O predicativo pode ser representado até por uma oração. A verdade é que todos eles foram despedidos. É que todos eles foram despedidos é o predicativo. Bom, continuando o nosso assunto sobre predicativo, a maior parte dos gramáticos considera que ocorre predicativo do objeto indireto apenas com o verbo chamar, significando cognominar, atribuir um nome a. Por exemplo, chamei-lhe de bobo. Chamei-lhe seria o objeto indireto da nossa oração e de bobo seria o predicativo do objeto. Podem ocorrer predicativo do sujeito em frases com voz passiva sintética. Nesse caso, o predicado será verbo nominal. Por exemplo, definiu-se a proposta como inviável. A proposta é o sujeito e como inviável seria o predicativo do sujeito. Alguns dizem que o predicativo do objeto indireto pode ocorrer com outros verbos, como por exemplo, creio num Deus sempre presente. Num Deus é o objeto indireto, sempre presente é o predicativo do objeto. Outro exemplo é preciso do ladrão vivo. Do ladrão, objeto indireto, vivo, predicativo do objeto.